Olá pessoal, Marcão aqui da STH Engenharia com o programa mais um episódio com o Safety Podcast STH. E hoje com a nossa nova convidada, aliás foi indicação de um amigo nosso, do Fernando. Você que acompanhou semana passada a nossa entrevista vai entender o porquê no decorrer da nossa, né? E quero agradecer a sua presença aqui, vou colocar o nome da Lu na tela, logicamente. Tá aqui, Luciene Ayumi Suenaga, Isso mesmo. proprietária da Suenaga Arquitetura e Interiores. Muito bem-vinda. E eu quero dizer uma coisa para você, eu achei lindo o seu logotipo, viu? Ah, muito obrigada. Muito bom gosto, gostei. Você que fez? Não, tá que pedi pra uma agência fazer, porque é algo de muito estudo, né? Sim, Porque sim. foi fundamentado o quê? Num origami e uma cor que remete um pouquinho à bandeira japonesa, o vermelho, o branco. Então, assim, tem tudo a ver com o lado A oriental. cultura mesmo. japonesa Isso. oriental e também é ligado à área da saúde, né? Também, acabou Acaba indo para a área da resultando saúde. isso também. Mas antes da gente falar do seu trabalho propriamente dito, quero agradecer a sua presença, seja bem-vinda. Já conhecia a STH? Conheci o pessoal aqui já, vi até a área de treinamento, fiquei impressionada também. A estrutura, A né? estrutura. E essa sala aqui, impressionante. Eu acho que é um dos podcasts com a estrutura maior da região, porque todo lugar que eu é tão pequenininho, e aqui você pode ver que dá para caber aqui umas 10 pessoas na mesa, Todos os né? equipamentos, É exatamente. verdade. O Fernando comentou comigo na semana passada um pouco do seu trabalho e eu fiquei muito encantado, né? Em saber, porque eu também, para você, ou para vocês que não sabem, apesar de eu ser publicitário, mas a minha primeira faculdade, quando eu comecei, foi arquitetura. Nossa, Eu comecei em a gente arquitetura. sabe que é puxado, né? Puxado. Só que eu não fui até o fim, eu parei no segundo ano e tal, mas minha paixão sempre foi desenho, mas aí acabei me encontrando na publicidade, no marketing, no design, né? E eu, quando ele me falou do seu trabalho, eu falei, vou fazer questão de chamá-la para ela estar conosco. Fala um pouquinho, quando surgiu a Suenaga? A Suenaga agora vai completar 12 anos, né? Em outubro. Veio de uma trajetória assim, eu sou formada em arquitetura e urbanismo pela Universidade Estadual de Londrina. Londrina. Entre 2004 e 2005, né? Que foi formatura, ou seja, faz um tempo já. Ah, E então eu vim trabalhando em outros escritórios, depois em algumas empresas multinacionais na área de especificação Tá. para arquitetos. uhum. Quando então resolvi casar e ter filhos, aquele dilema, né? Volto a trabalhar para os outros ou começo meu negócio? E aí em 2011 resolvi empreender, que foi quando surgiu o Suenaga. Na verdade não era nem Suenaga Arquitetura ainda, era um escritório de arquitetura, né? Tá. Isso foi até a ideia da agência que fez o logomarca para o escritório, já falando, vamos linkar o seu sobrenome, que é muito conhecido na região, com a sua logomarca. E aí deu certo, pegou realmente um nome fácil de lembrar, Muito bom gosto, né? muito mais fácil de lembrar até do que meu nome, que meu nome todo mundo erra. Então, assim, e aí Suenaga foi de 2012 para cá que a gente iniciou mesmo esse processo, né, de implementar o escritório. O pessoal te chama mais de Luciene ou de Ayumi? Luciene, ou de Lucy. Aqueles que não sabem se é Luciene, Luciane, Luciana chama de Suenaga. Ou Suenaga, é assim. Eu já ia falar Lu. É mais fácil. Mais fácil, né? Luciene, quando a gente fala de arquitetura, a gente não imagina a amplitude, né? O ambiente, no universo que a arquitetura abrange em termos de atuação. E quando eu fiquei sabendo que uma das áreas de especialização da Suenaga seria a arquitetura hospitalar. Okay. Fala um pouquinho para nós como isso de fato e na prática é. A arquitetura hospitalar também, essa parte de especialização é uma coisa muito ampla, né? Então a gente consegue atender desde todos os projetos voltados para a área de saúde, seja de uma clínica veterinária, seja um consultório odontológico, hospitais mesmo em si dizendo, e laboratórios. Então todas as áreas que precisam dessa questão com relação à vigilância sanitária, normativas voltadas para a área da saúde, a gente atende. Desde a praticidade, um AVCB, estrutural, linguagem arquitetônica envolvida, até a acessibilidade.
O AVCB não exatamente, mas a acessibilidade, que faz parte junto da questão da arquitetura hospitalar, né? Os fluxos de funcionamento, para a gente evitar a contaminação dos ambientes. Com relação a também, hoje, que a gente fala muito da humanização dos espaços, né? Porque às vezes as pessoas precisam ficar muito tempo internados. Então a gente precisa começar a pensar em maneiras de suavizar esses ambientes. E nisso a arquitetura é muito importante, porque vai além da normativa, né? Além das normas. Sim. Então é esse olhar mesmo de melhorar o ambiente onde a pessoa vai ficar por um longo tempo. E você, na hora de desenvolver um projeto e dar aquela coisa louca, porque eu sei que arquiteto, no fundo, eles não assumem, mas todos eles têm um momento de doidura, né? E quando você olha para aquela estrutura hospitalar ou clínica e de repente você fala, vou fazer isso. E aí você sabe que existe aquela coisa do padrão da norma, né? Vigilância, enfim, e também o projeto propriamente dito que você tem que acabar desenvolvendo, né? Esse projeto que acaba enfatizando a humanização, o projeto do arquiteto em termos de criação, né? O arquiteto é um cara que cria muito mais livremente do que o próprio engenheiro civil, né? A gente sabe disso. Uhum. Como que fica nessa hora? Isso a gente fala muito em inovação, né? Certo. Porque a gente não pode simplesmente inventar. Nós temos esse processo de criatividade, mas vem tudo fundamentado a partir do que a gente sabe que pode seguir e que não pode, né? E aí, como que a gente vai fazer um projeto que una os dois, a criatividade certo. Mais as normas? Então, é essa questão de estar sempre estudando, procurando referências, pesquisando inclusive com os usuários, né? Vendo o olhar deles mesmo com relação a onde eles vão ficar, né? Para sair um pouquinho da caixinha. Porque o usuário, na realidade, é ele que dá a opinião com relação à degustação, né? Exatamente. Da estrutura do ambiente que foi criado para ele. Hoje eu fiquei sabendo que aquele design UX, né? UI, né? Que é muito comum, onde os caras fazem todo aquele projeto de design, né? Para aquele que é a pessoa que vai ter o acesso ao ambiente da plataforma e aquele que vive a plataforma, a experiência de usuário, né? Então isso está muito à moda agora, eu percebi. Sim. E a arquitetura não diferente, ela acaba também passando por esse processo. E quando vocês comentaram a respeito da arquitetura hospitalar, eu devo ter imaginado, caramba, isso deve até inclusive influenciar positivamente na recuperação de um paciente com relação à estrutura, a cor que é usada, o design, né? Porque a gente sabe que o confinamento leva o cara a não evoluir no seu quadro saudável, né? E isso também ajuda, não ajuda? Com certeza, porque já tem estudos que dizem, inclusive, com maior acesso a você visualmente para áreas de natureza, mais contato com a luz solar natural, acelera o processo de recuperação de cura. Então, evitar esse confinamento de ambientes muito artificiais, né? Só luz artificial, falta um pouco de ventilação natural, luz natural também, já está caindo por terra. E por isso que a arquitetura é fundamental mesmo nesse processo de fazer projetos que curam, né? Então a gente... É isso que a gente pensa hoje. O pessoal já deve estar mandando perguntas para nós, que depois eu vou estar colocando para você. No decorrer da semana eu vou passar no particular, né? Mas você que assiste ao nosso podcast, você pode fazer os seus comentários. Nós tínhamos anteriormente o nosso canal, que era o Safety Podcast, mas ele tinha sido derrubado por algumas normativas. Iniciou o canal novo de novo, né? Que é o STH Engenharia, e você pode estar se inscrevendo e visualizando as nossas entrevistas e participar com os comentários, tá bom? Pergunto para você, Lu. Pode chamar de Lu? Pode. Já chamei. Né? Já é mais fácil. Lu, curso de especialização, pós-graduação lato, estrito sensu, nessa área existe hoje? Hoje já existe, inclusive até voltado para arquitetura, para engenharia. Olha. Então, assim, porque nós vemos o ambiente, né, final construído. Só que, assim, é um processo de multidisciplina. Então, precisa toda uma equipe de engenharia também para lidar com esse campo, né? Não só da estrutura, mas também com relação ao dimensionamento de ar-condicionado, o AVCB também, que é específico, a parte de iluminação, elétrica também é diferenciado para arquitetura hospitalar. Então, tem sim uma especialização só para isso. Você atende desde um hospital, uma clínica, laboratórios, enfim, e um home care. Isso, exatamente, também. Porque o home care,
O pessoal pensa que é fácil, mas é difícil. Às vezes, principalmente quando precisa adequar um ambiente que já é construído. Foi feito para uma residência convencional. Nem imaginava, de repente, algo, né? Exatamente. Como vamos fazer um ambiente para uma pessoa acamada, né? Então, às vezes, não tem espaço suficiente para ter uma maca ou uma cama para um doente. E um espaço também para o trabalho mesmo, as pessoas que vão fazer a parte da enfermaria e dos cuidados, né? E outros equipamentos. Então, tem que estar sempre olhando a melhor maneira de otimização. O projeto ele se inicia como? Quando você avalia o perfil do seu cliente, né? Se de repente é um home care e é uma criança ou é um idoso, por exemplo. Faz muita diferença. Faz. O perfil, com certeza, faz muita diferença. Às vezes, um acamado obeso já é outro perfil também, né? Esse não é o meu caso. Porque os equipamentos são diferentes, não é? No seu caso que é alto. Então, assim, não pode ser uma cama convencional. Precisa ser um equipamento mais comprido também, para atender a sua altura. Senão, não vai funcionar direito. E as pessoas procuram a sua Enaga mais no convencional ou já vai específico por causa da arquitetura hospitalar? Hoje ainda o carro-chefe é o convencional, tá. Né? Mas tem vindo muita demanda, sim, dessa arquitetura voltada para a saúde. Legal. Porque é uma área que está crescendo bastante, muito específico, né? Nem todos os profissionais gostam de trabalhar com isso, porque demanda de muitas legislações diferentes, para cada tipo de segmento é diferente. Fora cuidado também, né? Exatamente. Você chega lá para um paciente, faz aquele puta projeto, o paciente não se adapta, né, por exemplo. Pode acontecer, sim. Pode acontecer, porque a gente tem a forma universal, fala, né? Design universal. Deve ser até da sua área também. Mas nem todo mundo segue o design universal. Que é o padrão do planejamento de identidade visual, onde lá você segue quais os padrões básicos iniciais, Exatamente, né? porque cada corpo humano é diferente, né? Então, sempre tem que estar visualizando o indivíduo. Até a paleta de cores, né? Nessa hora entra, né? Entra e faz, ajuda muito, né? O pessoal diz muito sobre cromoterapia. Cromoterapia, a psicologia das cores. Exatamente. Né? Isso influencia muito na psicologia mesmo da pessoa que vai estar naquele ambiente por muito tempo. Isso é tão verdade que quando eu era novo, na minha adolescência e juventude, eu gostava muito do bom e velho rock and roll, né? E sempre gostava da cor preta. Sempre. Roupa, né? Tá no lugar confinado. Isso acaba influenciando diretamente no nosso comportamento. Né? E na época, muito novo, não imaginava que isso poderia. Foi na faculdade que eu aprendi o quão as cores elas influenciam no nosso comportamento. Sim, no humor, né? No humor, sem dúvida. Né? Uhum. E eu sempre estou me policiando agora, né? Para que. Não que eu não tenha nada contra o rock, mas diretamente influencia. Você imagina, eu não posso citar os nomes, né? Mas tem um abrigo aqui para idoso, uma casa de repouso, aqui em Mogi, e eu passo, mas as cores são tão fortes. Eu passo na rua e eu já me dá mal-estar. Eu fico imagina os idosos lá, a cor vermelha, verde, já vão saber quem é. Mas a cor vermelha e verde é muito forte. Dá parecendo que você está entrando num restaurante italiano, né? Alguma coisa assim. Isso pode influenciar diretamente na recuperação de um paciente. Que nem eu comentei, né? Com relação ao humor, né? Às vezes as pessoas não percebem que o ambiente, aquela cor, principalmente muito, muito forte, com o tempo irrita, de alguma maneira. Ou Sim. causa algum sintoma de depressivo, ou irritação, sonolência. Então, assim, preciso tomar muito cuidado com o que vai usar. É legal usar cores em ambientes hospitalares também, porque ficar só naquela monocromia, né, do branco, que já está saindo de moda. Branco, verdinho, azulzinho. Exatamente. Branco, né? Imagina, você vê o ambiente o tempo todo com essas corzinhas fracas, você acaba também ficando doente, fica monótono. Eu não sei o que está acontecendo, eu tô mal Exatamente. hoje, Fica cansado. Então, assim, é bacana trabalhar com algumas cores diferentes, né? Um pouquinho de amarelo, um violeta em algumas áreas. A gente sempre destaca para itens assim, áreas não muito grandes, né? Sim. Mas em detalhes, talvez pontos que não vão influenciar em grande perspectiva visual, assim. Vou dar um exemplo, né? Se um dono de uma academia vai construir uma academia e precisa de um projeto voltado para o oposto, né? Porque aquela coisa do up, uma coisa mais pauleira e tal. Porque você sabe, o home care, o ambiente hospitalar, exige uma coisa que remeta mais tranquilidade por causa da recuperação do paciente, né? E também tem tabus a quebrarem aí.
Mas no caso de uma academia, o projeto, vocês conseguem desenvolver um projeto para uma academia, por exemplo? Sim. Envolve com interiores, né? Também. Geralmente a academia local onde tem piscina é necessário também fazer um projeto preocupado com saúde, né? Com questão de contaminação mesmo, mofo, proliferação assim, de bactérias. Então, tudo isso por causa da umidade. Da né? umidade, precisa ter ventilação, ou precisa ter algum equipamento de ventilação forçada. E a academia é uma coisa interessante, né? Porque hoje em dia tem aquela... Já é tendência, né? Já é tendência. E veio para ficar. Tem um amigo nosso aqui, Pedro Moura, é apaixonado por academia. Sim. Antes eu cumprimentava ele, aí Pedro, então, aí eu já tenho até medo de pôr a mão, sabe? Só pôr a mão na pedra, assim. Vai ficar aquelas tromboses, né? Aqueles calombos que ele é feito, isso aí, sabe? Mas continua. Na verdade, a academia, pós-pandemia, todo mundo viu que é necessário, né? Assim, já precisa fazer parte do dia a dia. Mas falando em academia exatamente, o que é tendência visual na academia? A gente vê a academia escuro, um ambiente com uma luz aí eles põem espelho, aí o espelho reflete o escuro, não adianta nada, né? Então, assim, para a tendência do que eles querem, que o pessoal vá lá rápido, uma coisa, aquele clima meio hardcore, é legal, né? Os marombeiros que gostam, né? Mas, pensa bem, e o pessoal mais velho, os idosos? Será que eles conseguem frequentar ambientes desse tipo a longo prazo? Se sentem deslocados, né? Então, pensando nisso também, fazer outro tipo de um planejamento visual também do ambiente de uma academia, seja para um idoso ou para uma criança também, né? Então agora eu vou te desafiar. A grande maioria das academias, elas colocam os equipamentos, logicamente, né, pertinente, o ambiente, espelho, aquela coisa toda. Às vezes deixa o ambiente muito hardcore, né? Coloca aquelas imagens, figuras, cartazes, tudo voltado para deixar a adrenalina da gente lá em cima. Mas, às vezes, eles dão um pulo no gato, sabe como? Quando eles colocam aquelas músicas, que às vezes você gosta de um rock, mas o cara gosta de um sertanejo, enfim, aí coloca uma música, outro põe outra, e fica aquela coisa ensurdecedora. A arquitetura consegue expandir também para essa questão de um painel de difusor na parede, algo que possa canalizar ou tentar amenizar o áudio quando ele não tem qualidade para os ouvidos do frequentador? Sim, essa é uma área da acústica, né? Então já existem projetos voltados para acústica. São trabalhos mais específicos. Então, trabalhar o tipo de revestimento, o tipo de forro, como que vai ser colocado. Já existem vários materiais que evitam essa propagação de som. Então, é outro campo ainda da arquitetura voltado para acústica. Faz parte, então, do projeto de arquitetônico. De arquitetônico, só que aí é um campo mais específico, né? Mas se fosse uma igreja, por exemplo? Tem que pensar com certeza nisso, porque imagina, esse som expandindo para toda a vizinhança. Então, precisa ser sempre pensado. Que tipo de revestimento vai pôr na parede, vidro, se vai ter qual tipo de isolamento, tudo isso. A pessoa que quiser procurar a Suenaga, vocês têm site? Temos sim. É o suenagaarquitetura.com.br. suenagaarquitetura.com.br. E tem mídias sociais, Facebook, Instagram. A gente está no Instagram, também pode encontrar como Suenaga Arquitetura. No LinkedIn também, recente, mas também estamos lá. Qual o principal desafio que a Suenaga teve nos últimos anos em termos de projeto hospitalar? Que foi, ai meu Deus, eu preferia que não tivesse pedido. Olha, é difícil até de dizer, porque cada projeto um desafio. Eu pensei que você já estava ficando emocionado. Cada projeto é um desafio. Mas o pior sempre é onde a gente precisa fazer readequação. Porque é muito mais fácil começar do zero, agora o difícil é fazer realmente... Uma pessoa tinha uma vida normal e a partir de, né? Exatamente, fazer a adequação, né? As ampliações. Então, são os projetos mais difíceis. E principalmente quando são edifícios antigos e a gente precisa colocar a questão da acessibilidade. Segurança, rampas, né? Elevadores, segurança. Você se depara muito com a situação de prédios e patrimônios tombados e que exige um detalhamento com relação à segurança, mas tem que mexer porque não dá mais para continuar como está e fica aquele dilema, né? Parte defende que ele não pode ser alterado e mexido, outra parte exige que a segurança seja primordial, né? Como que fica nessa hora? Apesar de tudo, a questão da segurança, a acessibilidade é a mais importante. Então, claro que tem que se respeitar toda a questão do patrimônio, né? Mas não tem jeito. Vai ter que ser colocado algum equipamento para
o espaço seja acessível para todos. Então, ou uma rampa, ou um corrimão. Entendi. E por isso que o detalhe, o projeto arquitetônico é importante. Como fazer esses elementos serem bem compostos em ambientes, em espaços que já estão consolidados, né? Uma cidade como Mogi Velha, né? Meio século, 500 anos aí de vida, e de meio século para cá, a gente começou a perceber o quanto esses monumentos, esses patrimônios começaram a deteriorar mais apressadamente, porque você tem, de 50 anos para cá, você vai pegar um prédio como o Teatro Municipal Vasques, né, Casarão do Chá, você vai pegar outros patrimônios, casas antigas do centro, e que do lado está sendo construído um prédio. A parte estrutural, o broca, aquela coisa toda, isso é óbvio que vai afetar aquilo que está do lado. Então, essa convivência não deve ser fácil, né? É difícil. Por isso que é necessário sempre fazer o estudo antes, fazer um laudo antes do que já existe, dos impactos que vai causar, porque com certeza sempre vai ter, não tem jeito, vai ter algum impacto no que já existe lá. E você faz o projeto, chega lá na antiga pranchetona, no esquadro e na régua, ou tudo hoje no CAD? Olha, a gente meio a meio, viu, para falar a verdade. A parte de concepção do projeto, a gente usa o computador para ficar mais fácil em relação à planta, mas na hora da criatividade vai para prancheta. Aí volta de novo, desenha em cima e vai testar no computador e vai e volta. Os croquisinhos lá, tal, exatamente. Né? Eu ainda sou dessa época que precisa desenhar algumas etapas, pelo menos, na mão, porque senão não flui. Exatamente. Eu gosto, eu fiz estágio com arquiteto antigo, Roberto Aquila Sato, né? Sim. Que ficava no comecinho da Coronel Souza Franco, né? Fiz lá junto com um amigo meu uma época, e eu me apaixonei por aquelas pranchetas enormes, né? É uma coisa muito bacana. E hoje você vê o AutoCAD, o 2D, o próprio 3D, né? Sim. Hoje eu vi na Komatsu, aqui em Suzano, uma impressora 4D, né? Ela pegando, você injeta a matéria-prima, o computador do nada vai fazendo isso aqui no ambiente, numa caixa, fala, que daqui a pouco a peça está pronta, né? É uma coisa assim, uma tecnologia que jamais imaginávamos, né? Hoje a gente fala muito do BIM, né? Que é o Building Information Modeling. Que é exatamente essa integração do 3D com as informações. Eu aqui achando que estava abafando, você não é que tem sempre novidades. É verdade. E é tudo, na verdade, sim, desde a concepção já é um 3D. Só que o 3D já com informações, né? Então, você já tem os básicos do dimensionamento, com relação a quantitativo, e é muito mais fácil de integrar isso com as outras áreas. O pessoal desenvolve 3D muito no Creo, né? Aquela plataforma antigamente era muito eu fiz o 3D Studio Max, o Maya, que eram softwares muito pesados, né? Mas hoje tem o Creo, o cara faz a extensão fica em step, nossa, né? Que você acaba... Já é uma outra linguagem. Não, agora estou me vingando de você. Eu tô viajando. Mas isso mostra o quanto o universo da arquitetura cresceu. Muito. E a tecnologia quase seria uma coisa impossível de não colocá-la mais dentro da sua área? Não tem volta mais. Não tem volta. Não tem volta. Então, vamos embora. Porque, assim, os processos são muito mais rápidos, né? Você sabe que na próxima entrevista com você será o ChatGPT. Nossa! Vai fazer com você, imagina pra onde vai. Esse é uma nova questão que eu preciso estudar também. O que vai influenciar isso, né, no projeto arquitetônico? Com certeza vai ter... Você já chegou a usar a ferramenta? Não testei ainda. Ferramenta boa, tendenciosa, mas é boa. Não vou falar por quê, mas é. Entendi. Mas é uma ferramenta realmente fora do comum. Conhecimento, o nível... Acelera o processo, né? Sim. Eu perguntei coisas relacionadas a um órgão, né, do governo do estado, específico sobre notas de precatório. O cara sabia tudo. Ele me passou informações e detalhes que quando eu fui levar o processo no próprio órgão em São Paulo, nem os caras lembravam e nem tinham acesso. Nossa. Aí foram se orientar pelo próprio chat para poder seguir o processo, né? Para você ver como que o negócio é. Uma vez armazenado, os bancos de dados tendo acesso, a gente começa a entender o porquê dessa inteligência tão rápida, né? Em termos de informações. Vai ajudar muito, só que também eu tenho medo, daqui a um tempo, as pessoas... vai tomar o controle, né? Perfeitamente, as pessoas vão vão começar a ser obsoletas. Eu fico preocupado com relação, principalmente à criatividade no ChatGPT, porque, como você diz, é tendencioso. Então, vai ser sempre, se for sempre alimentado com as mesmas informações,
o resultado vai ser sempre o mesmo. Vai ser sempre olhar, por exemplo, redator, publicitário, um livro, que você daqui a pouco você começa a perceber que tudo está muito parecido. Exatamente. Rico em informação, mas às vezes muito técnico. Eu fiz uma brincadeira com o chat GPT, que até hoje eu estou tentando desenrolar. Era o período da Páscoa, e eu cheguei e falei assim para o chat GPT, faça uma piada com Jesus na cruz. Eu falei para ele nesse período. Ele falou, ok. Ele fez, qual é a comida que Jesus comeu na cruz antes do último suspiro? Eu fiquei pensando, não sei, qual seria a piada? Responda, ele perguntou. Eu falei, não imagino. Jesus pede o último prato antes de morrer, ele pediu cuscuz. Eu falei, Tá fazendo piada também já agora. Piada também. Eu falei, faça uma piada com Alá. Ele me respondeu dizendo que não poderia fazer essa piada porque feria o código e normas da própria plataforma. Eu fiquei gozado, né? Agora para Jesus não pôde, para lá pôde. Então você começa a perceber que não tão rico em conhecimento a plataforma ainda não é. Mas vai chegar esse momento. Sim. Eu quero dizer para você o seguinte, Lu, que a arquitetura sempre foi minha fascinação. E a grande fascinação das pessoas. É os cursos mais procurados em vestibulares, desde faculdades privadas e públicas, mas também tem uma coisa, muitos no decorrer do curso acabam desistindo. Por que isso acontece? As pessoas entram com o pensamento que arquitetura é só criatividade. É só lá, chega a desenhar, coisa na emoção. Essa resposta é para mim. Aí quando começa, vê que o negócio é muito... multidisciplinar. Para ser uma boa arquitetura, tem que ter multidisciplinaridade, né? Para falar assim. Então você precisa conhecer de história, precisa conhecer da área técnica, tem que conhecer dos fundamentos de exatas, tem que conhecer um pouco de engenharia, porque senão o resultado não é factível, né? Sim. E aí isso os professores já começam a cobrar desde o curso. Então, quando as pessoas percebem que é muito mais cálculo às vezes do que criação, acho que começa aquela etapa de vou desistir. Foi isso que aconteceu comigo. Começou cálculo demais, foi eu tô na área errada, para, né? Exatamente. O professor, não, continua, você tem muita criatividade, você leva jeito para arquitetura. Tal. Não, mas então precisa de... Não, mas o cálculo precisa, pô, né? Ele falou, então, não é como hoje, né? Você não tinha chat GPT na época. Mas enfim. E as pessoas que queiram te procurar, seus clientes, desde uma pessoa física a jurídica, né? Sim. A gente ainda atende a área residencial, né? Tanto para pessoas que querem projetos para construir como para reformar. Perfeito. Interiores também. Segmento industrial também? Industrial, a gente... poucas áreas a gente faz, né? Seriam mais áreas administrativas que a gente faz, né? Recepção, área de salas de treinamento, coisas assim. Refeitório, cozinha, legal, que também inclui a área da saúde. E agora também essa questão, as escolas, né? Também precisa, pelo menos até a faixa de 4 anos também precisa muita questão da área da saúde. E clínicas e laboratórios, consultórios também. Tá bom. Onde que é o endereço? Rua Franz Steiner, 675. Aqui no Alto Ipiranga, em Mogi das Cruzes. Exato. E o site, repita, por favor. suenagaarquitetura.com.br. Né? Eu fiquei sabendo que seu filho faz taekwondo. Karatê. Karatê? Ouça do karatê, Desculpa, nada contra o pessoal do taekwondo, mas realmente ele tá... esporte, karatê de contato, né? O Kyokushin. Eu fiz um semelhante, fiz na época o sensei Ricardo Muramoto, da Muramoto Dojo, e era também karatê de contato, né? Shidoka, né? Sim. Era o Shihan Moriyama, que ainda está vivo, né? E os esportistas entendem bem que Mogi é uma terra que emana karatecas, né? Sim. Aí o Furlan, campeão mundial. Exatamente. Campeão, né? Então o Kyokushin é ali na academia do Furlan. Faz lá com o Marcos. Já está quase mais de 6 anos já. Olha. Pegou a faixa marrom. Vê se depois dessa o Furlan dá desconto para mensalidade. Exatamente, né? Vamos ver. Mas assim, tá firme e forte lá. Que legal. Quero agradecer a sua presença, Luciene. Foi um enorme prazer conversar contigo, apesar da gente imaginar que a arquitetura hospitalar seja algo tão pouco explorado ou dito, mas na realidade o seu poder de benefício para a instituição ou para um paciente no home care é quase que imensurável, né? Porque desde a cor, da linguagem, daquilo que é usado, algo que você não disse ou não perguntei que deveria ser dito? Olha, foi
Eu acho que com relação ao escritório que a gente atende, foi tudo perguntado, né? Agora, com relação à arquitetura, dá para fazer mais uns 10 podcasts. Né? Dá para fazer? Dá pra fazer. Tá. Agora eu pergunto para você, e os valores são bons, acessíveis? Nós temos projetos de vários tamanhos, então desde o médio ao alto, padrão, depende muito do perfil do projeto, né? Então, o que precisar, pode vir nos procurar, sim. Ah, que legal, que legal. Faz um bom negócio. Faz um bom negócio. E parcela, né? Parcela. Se precisar. Aí, pessoal, hoje vocês em não dia, contavam com essa, né? Hoje em dia, quem não parcela, não vende, né? Então... Muito obrigado, Domo arigatou gozaimasu. Sayonara. Sayonara. Obrigado por você ter nos acompanhado até aqui. Nos vemos na semana que vem com mais um episódio do STH Engenharia com o nosso Safety Podcast. Obrigado, Lu. Obrigada pelo Seja bem-vinda convite. sempre. Tá? Obrigada. Abraço e até lá. Tchau.